Bom dia, pessoal. Bom dia, Mariana. Bom dia, Joyce. O pessoal já tá entrando, já sinalizei lá nos grupos de WhatsApp, já vou começar. Tô vendo que algumas pessoas do grupo tá entrando aqui. Vou começar já com os nossos avisos. Bom dia, Rafael. Pessoal, estamos nesse cronograma de lives, nesse aquecimento para a jornada. Hoje faltam exatamente 4 dias para o nosso evento, Jornada do AT. Só para lembrar, é um evento totalmente gratuito, um evento de 3 dias gratuito, em que a gente vai abordar mais sobre o que é essa clínica do acompanhamento terapêutico. E você vai entender se você pode ser um AT ou não. Acho que algumas pessoas aqui já entenderam, já se apaixonaram por essa clínica. Algumas pessoas já tomaram a decisão aí de que querem conhecer mais sobre a AT e começar a ser acompanhante terapêutico. Então, a gente está nesse aquecimento de lives, faltam exatamente 4 dias, ainda dá tempo de você se inscrever no nosso evento. Só lembrando que, para participar, você tem que ter feito a inscrição aí no evento, porque senão você não recebe aí os links para entrar nas aulas, não recebe o cronograma. Então, tem que fazer a inscrição, por mais que seja um evento gratuito e online, a gente não vai ficar divulgando o link por aqui, nem transmitindo por aqui. Vai ser por um outro local e vocês recebem todas as informações através do e-mail ou através dos grupos de WhatsApp, que eu falei aqui para vocês que assim que eu estava entrando na live, eu sinalizei lá no grupo que estava entrando. Então, vi que algumas pessoas lá do grupo já entraram na live, logo que eu sinalizei. E é isso, pessoal. Corre, faz a sua inscrição e garanta aí a sua vaga. Essa é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais sobre o acompanhamento terapêutico, de saber aí se você quer, de fato, ingressar nessa clínica. Algumas pessoas já nos disseram aí, já tomaram essa decisão, estão aqui todos os dias acompanhando essa live, mas outras ainda estão em dúvida. Então, se utilize desse evento aí para tirarem as dúvidas de vocês. E quero já deixar aqui, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que é o acompanhamento terapêutico, como fazer, como se tornar um AT, pode deixar aqui no chat. Mila, não quero me identificar, não quero que as pessoas vejam a pergunta que eu vou fazer. Faz a pergunta de forma anônima aqui, que só eu vejo quem foi que fez. Então, não faltam oportunidades para fazer pergunta. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Hoje, gente, eu quero falar assim, sobre uma questão. A gente vem falando aí sobre vários aspectos do acompanhamento terapêutico. A gente já falou sobre acompanhamento terapêutico nas escolas, acompanhamento terapêutico em situações de crise. Vários assuntos, vários temas e conteúdos de valor para vocês. Quem ainda não conseguiu conferir, algumas das lives que a gente fez ainda estão disponíveis no nosso feed, pode ir conferir, que ainda dá tempo de você ir acompanhando essa sequência e se preparar um pouco mais para o evento também. Mas é isso, hoje eu quero falar um pouquinho do AT Sem Fronteiras, né? Algumas pessoas trazem esse questionamento aí, né? Mas como que o AT é feito? A gente tem que ir na casa da pessoa, a gente tem que estar lá, sempre naquele ambiente da pessoa, a gente sempre tem que estar saindo com a pessoa, toda vez que a gente chega na casa da pessoa, a gente vai fazer alguma coisa com ela, necessariamente a gente vai sair para algum lugar? Chegam muito essas perguntas. E respondendo aqui para vocês de forma simples, não necessariamente é sempre na casa da pessoa, não necessariamente sempre que você vai fazer o acompanhamento terapêutico você tem que sair com a pessoa para algum lugar. Às vezes acontece do acompanhamento terapêutico ser na casa. A gente precisa entender que o nosso trabalho enquanto acompanhantes terapêuticos não é uma fazeção de coisas, não é só sair com a pessoa. A gente também tem que ter uma habilidade de escuta, a gente tem que ter uma preparação de escutar ali, né, essa pessoa, de escutar o sofrimento que ela traz, a demanda que ela tá trazendo. Então pode ser que em alguns atendimentos que a gente vai fazer, a gente fica ali na casa com a pessoa, conversando. Às vezes a pessoa não está disposta, às vezes a pessoa não está preparada para sair, e a gente tem que conduzir ali aquele momento, a gente tem que lidar com aquele momento.
Mas, essas são algumas perguntas, assim, sobre o espaço em que o acompanhamento terapêutico acontece, né? O local ali, esse espaço físico, como que o AT acontece. E aí já dá para vocês entenderem que, na maioria das vezes, sim, a gente sai com uma pessoa, porque a gente constrói isso no projeto terapêutico singular, o que faz sentido, que saídas são essas que faz sentido, mas a gente também pode ser que tem atendimentos que a gente tenha que ficar ali pela casa, que a gente vai sair com a pessoa, não der certo, a gente tem que voltar. E tem um fator importante aí também, né? E aí, é possível fazer acompanhamento terapêutico online? É possível fazer acompanhamento terapêutico em outros lugares, né? Então, essa é uma questão que surgiu na pandemia. Só para exemplificar, hoje no lugar de encontro tem pessoas que a gente acompanha, faz acompanhamento terapêutico de forma online. Tem uma adolescente lá, uma jovem que está lá no Japão e a acompanhante terapêutica está aqui no Brasil, e a acompanhante terapêutica consegue fazer todo um trabalho com ela, mesmo que online. Mas e aí, Mila, como que fica essas questões da saída? O trabalho do AT não é potencializar isso, das relações, dos laços sociais? Sim, gente, mas é possível ainda fazer isso online. Por mais que seja um pouco mais complicado, um pouco mais desafiador, ainda é possível fazer essa articulação de forma online com a pessoa, com a família. Então, a nossa AT, quando atende essa pessoa lá no Japão, elas constroem um projeto terapêutico das demandas dessa pessoa lá, né? Que é outra realidade, é outra cultura, é uma outra escuta que essa pessoa faz. E aí a acompanhante terapêutica constrói esse projeto terapêutico, entende quais as necessidades dela no momento. Poxa, a pessoa tá ali, não tá conseguindo sair, não tem muitos amigos ainda, porque chegou lá por agora. E aí, o que a gente pode fazer? Tem dias que a AT combina com essa pessoa de elas darem a volta no quarteirão ali, enquanto a pessoa tá ali no celular conversando. Tem dias que elas combinam de conhecer lugares históricos do Japão de forma online. Então, a acompanhada lá do Japão vai levar até, elas vão conhecendo juntas, de fone ali, conversando, ver o que é legal, o que não é. Ah, gostaria de ir naquele lugar ali, tomar um café outro dia. Aí elas marcam de fazer isso online. Ou então, de outra forma, a acompanhante terapêutica articula ali com a família dessa moça, com a mãe dessa moça, com o pai dessa moça. Olha, ela tá com vontade de ir naquele café, mas tá difícil pra ela de ir sozinha. Vamos articular aqui pra você ir junto, até faz toda uma construção ali. Então, é super possível fazer essa construção também do acompanhamento terapêutico de forma online. Para isso, é necessário já ter mais ou menos uma experiência aí, né, de ter uma prática da sua clínica, para você saber também como conduzir. Se presencialmente já tem os nossos desafios, né, imagine online. Então, é importante já ter uma experiência, já ter uma prática para fazer isso, mas o conteúdo que eu quero trazer hoje para vocês é que o AT, ele é sem fronteiras, ele tem aí possibilidades inimagináveis de como ele pode acontecer. Então essa é uma das, né, de uma pessoa que é acompanhada pela gente que tá lá no Japão. Tem uma pessoa que é acompanhada pela Ingrid, que tá lá na Alemanha. Então, para vocês entenderem o tanto que o AT tem possibilidade de atuação. Oi, Rafa, bom dia! Que bom te ver aqui hoje novamente. Estou no serviço, estava meio corrido, mas estou aqui. Que bom! Já dei as instruções aí, se tiver alguma pergunta, alguma questão, pode colocar aqui no chat, ou se não quiser se identificar, coloque lá de forma que não se identifique. Tem como colocar aqui na live. Mas é isso, eu tava falando sobre essas possibilidades aí. Hoje o tema da live é AT sem fronteiras. E as possibilidades que tem de atuação do AT, né? É isso, não é só ir ali na casa da pessoa, sair com a pessoa, tem possibilidade de fazer AT online, sim. E aí tem uma questão muito interessante que surgiu aqui nas lives também, surgiu nas perguntas que foram feitas pra gente, né? Se o acompanhamento terapêutico era potente em outros países, né? Em outros estados, a gente já vem trabalhando um pouco isso com vocês, de que
Tem cidades aqui no Brasil que as pessoas vêm relatando que não tem nenhum acompanhamento, nenhum acompanhante terapêutico, e aí a gente cita que não é porque não tem demanda, às vezes é porque não tem o profissional ali, não se sabe que existe ali acompanhante terapêutico naquela cidade, né? Então, não é porque não tem demanda, mas é aquilo que a gente vem falando, o AT precisa se tornar mais conhecido. Provavelmente aí, aquele psiquiatra da sua cidade, aquele geriatra aí da sua cidade tenha pessoas sim para encaminhar, pessoas sim que iriam se beneficiar do acompanhamento terapêutico, mas provavelmente ele não sabe que você existe. Então, por isso que a gente vem falando aí dessa potência aí de como começar a divulgar o seu trabalho, como começar a falar sobre o seu trabalho. A gente vai falar mais sobre isso na jornada do AT, que é essa entrega que a gente vai fazer desse evento para vocês, que vai ser muito potente. Então, para vocês entenderem, outros estados, outras cidades ainda não tem, mas pode se tornar mais potente ainda. E em outros países, Mila, como que é? Surgiu essa pergunta, teve pessoas que perguntam em países especificamente, mas para vocês entenderem, assim, tem países que é super potente, só um minutinho. Tem países que o AT já é conhecido, que o AT é super potente, que o AT é regulamentado. Então, é super importante entender aí que vocês podem atuar em outros lugares. Na Itália, a Itália é um exemplo de um país em que o AT já é muito conhecido. O AT é um dispositivo muito utilizado no campo da saúde mental de lá. A Itália é um dos países que tem uma rede de saúde mental mais concreta, assim, que a gente conhece. Então, eles têm um trabalho muito interessante ali com pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas. Eles têm um dispositivo de acompanhamento terapêutico regulamentado. Então, quando uma pessoa, por exemplo, vai procurar tratamento em saúde mental, lá eles têm acompanhantes terapêuticos na saúde pública deles. Então, eles encaminham, né? Ah, não, você entende que você está passando por isso, você precisa de um AT. E aí eles têm acompanhantes terapêuticos lá que eles já indicam. Então a Itália é um exemplo aí de um país que você pode atuar como acompanhante terapêutico e que é regulamentado e que é uma profissão lá. E que você pode entender que você pode ampliar, que o AT não tem fronteiras. A Itália é um exemplo, a Argentina é um exemplo que está aqui pertinho do Brasil, né? De país em que o AT é regulamentado, em que se existe cooperativas de acompanhantes terapêuticos e que você pode se intitular assim profissional. Sou profissional dessa área, estou aqui nesse país, quero aprender, quero trabalhar, quero aprender o idioma. Então, para vocês entenderem que o acompanhamento terapêutico, ele é uma prática que você pode aí expandir, caso você queira esse desafio. Então, Itália, Argentina é um exemplo. A França, a gente já tem indícios aí, né, de que é um lugar em que o acompanhamento terapêutico também é conhecido, não tão potente quanto esses dois países que a gente está citando, mas que está no caminho também. Então, esse é um exemplo aí, né? Provavelmente existem outros países em que o AT é conhecido, mas precisa ser mais potencializado. Nos Estados Unidos a gente sabe disso. Tem pessoas dos Estados Unidos que fizeram um curso com a gente, que relatam que é muito confundido essa função, né, do AT ainda lá, e que precisa desse trabalho de desconstrução. Então, essa pessoa que fez o curso com a gente já acompanha pessoas lá, mas que foi todo um trabalho, assim, bem cuidadoso de diferenciar, que não é um cuidador, não é um técnico, é um acompanhante terapêutico que tem os recursos e instrumentos para lidar ali com essa situação de crise, com essa situação que está difícil, com essa dificuldade que a pessoa tem, e ajudar essa pessoa a conduzir e conseguir a autonomia, a liberdade que ela precisa. Então, só para vocês entenderem, é isso, o AT não tem fronteiras, você pode atuar aqui no Brasil, aí na sua cidade que ainda não tem AT, mas pode atuar também em outro país, pode atuar aí na Argentina, na Itália, onde você quiser. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de desconstrução com as pessoas que estão interessadas também no acompanhamento terapêutico, por quê?
Porque querendo ou não, assim, o AT vem se tornando conhecido, cada vez a gente vem encontrando mais pessoas no mercado que estão se capacitando, mas ainda existe muita demanda para acompanhamento terapêutico e poucos profissionais qualificados para, de fato, fazer essa prática, fazer essa clínica. Então, a gente vem desconstruindo com vocês e vem potencializando cada vez mais vocês, para vocês entenderem que vocês podem se especializar nessa área e atuar onde vocês quiserem, né? E que a gente pode construir essa rede, vocês podem atuar aí na cidade de vocês. É possível, tem gente que fala, ai, mas minha cidade é tão pequenininha, cidade de interior. Gente, em qualquer lugar que você vá aí do mundo, tem pessoa que está precisando ali de um acolhimento, tem pessoa que está precisando de um cuidado em saúde mental. Então, hoje a gente está falando de uma questão de saúde mental, e a gente já falou ali também que essa questão da saúde mental vem cada vez mais crescendo aí, né? Por quê? Diante da realidade que a gente vem vivenciando, diante de tantas questões aí acerca do capitalismo, em que a pessoa tem que produzir cada vez mais e cada vez mais a subjetividade da pessoa é excluída, muitas pessoas entram em colapso ali, né? Vem gerando isso, essas questões de saúde mental, é uma questão de política, economia, a gente já entendeu, a gente já falou sobre isso na live, que transtornos mentais, sofrimentos psíquicos não tem só a ver com uma questão genética da pessoa, não é só uma questão biológica, é uma questão cultural, é uma questão social, política, econômica. Então, o que adoece hoje são os vários aspectos em que a gente está inserido nessa sociedade. E quando a gente se torna AT, a gente começa a compreender esses aspectos que têm adoecido cada vez mais as pessoas. E hoje a gente vem falando de uma questão de saúde pública, de saúde mental que vem acontecendo no mundo inteiro. O aumento dos diagnósticos em saúde mental. Então, é para vocês entenderem o quanto vem se estreitando cada vez mais esses aspectos que adoecem as pessoas. E também vem acontecendo uma banalização muito grande desses aspectos do sentir, das emoções, né? Então, qualquer coisinha ali que a pessoa sente já recebe um diagnóstico, né? Já recebe uma constatação, cada vez mais pessoas diagnosticadas. Então, o AT, ele vem aí com essa missão de construir e desconstruir. A gente já entendeu que teve casos em que o AT entrou, que constatou que, calma aí, de repente aquela pessoa não tinha de fato aquele diagnóstico, aquela pessoa só estava atravessando um momento difícil, mas que não merecia ter recebido um diagnóstico, né? Então, é muito importante a gente entender isso, a gente entender essa incidência aí, né, de aumento de transtornos mentais, de aumento aí de casos de saúde mental, e entender que a nossa atuação está muito inserida nisso. Isso acontece não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Então, muitas pessoas estão procurando acompanhamento terapêutico também por isso. E eu falei sobre isso também em uma outra live, né? Por que as pessoas estão procurando acompanhamento terapêutico? Essa é uma questão que vem se revertendo. Ainda acontece, na maioria das vezes, que quem procura acompanhamento terapêutico é o familiar, é um conhecido para aquela pessoa que vai ser cuidada, mas tem chegado muita demanda em que a própria pessoa já sabe o que é o acompanhamento terapêutico e está procurando para ela mesma. Olha, tá acontecendo isso comigo e eu preciso de um AT. Então, só para vocês entenderem o tanto que vem crescendo esse campo, e não é só no Brasil, não é só aqui em Brasília, provavelmente está acontecendo aí na sua cidade, mas provavelmente as pessoas que precisam aí do AT não sabem que esse dispositivo aí tá potente, aí não sabe que tem aí um profissional que faz acompanhamento terapêutico. Os profissionais ali provavelmente não sabem que tem alguém ali que faz acompanhamento terapêutico que eles podem indicar. E aí a gente fala de uma questão importante, né? Que é vocês irem e propagar aí o acompanhamento terapêutico pelo mundo. E a outra questão que eu falei também, os maiores divulgadores do nosso trabalho somos nós mesmos. Então, já falei aqui em algumas lives que quando eu comecei a fazer o curso de formação em AT, alguns anos atrás já, eu ainda estava na faculdade
E eu era a chata da faculdade ali, que ficava falando o tempo inteiro de acompanhamento terapêutico. Aí, isso, eu tô acompanhando uma pessoa que isso, ficava interrompendo ali as aulas, era chata. Mas, o que aconteceu? Isso fixou ali na cabeça de algumas pessoas. Hoje eu recebo indicações de pessoas que estudaram comigo, veja só, pessoas que estudaram comigo, que fizeram psicologia junto comigo, que atendem pacientes deles ali, que eles atendem, e que eles veem que a pessoa tem uma demanda de acompanhamento terapêutico, e aí o que acontece? Eles se recordam, tem aquela pessoa que eu estudei, que faz acompanhamento terapêutico, que ficava falando de acompanhamento terapêutico. Então hoje eles têm essa referência na cabeça. E aí me indicam, tem professores meus que me indicam pessoas para acompanhar. Então, foi isso o que aconteceu ali. Fiquei falando, fixou. Hoje as pessoas me veem ali, pensam em acompanhamento terapêutico, lembra da minha pessoa. Então, os maiores divulgadores do trabalho de vocês são vocês mesmos. Isso não importa o local que vocês estejam. Pode ser Brasília, pode ser outro estado, aí pode ser cidade de interior e pode ser outro país. Então, se você tem essa perspectiva assim, quero atuar em outro país, vou me mudar para outro país, ok. Você pode fazer esse trabalho lá nesse local também. Ou então, quero continuar aqui, mas quero me aprofundar em atender pessoas de outros países, fazer até com pessoas de outros países, ok, também é possível, né? Então, para vocês entenderem que é possível, tem demanda, e o AT é sem fronteiras, é para quem quiser fazer. Então, se você tiver aí em um outro país, quero conhecer mais sobre essa clínica, você tem essa possibilidade também. É isso, gente. Eu vou responder aqui algumas questões que colocaram aqui. Deixa eu ver. A Rafa colocou aqui. A Rafa depois me colocou: parabéns, suas lives é demais. Obrigada, Rafa. Que bom. Tô gostando de te ver aqui todos os dias, interagindo. Vou te esperar no evento. A Iris também tá aqui, ó, todos os dias nas lives. Eu quero me aprofundar mais nessa área. Iris, esse é um ponto importante. Estou te vendo aqui todos os dias. E isso já mostra aí do seu desejo aí, né? De conhecer mais sobre o AT, de se aprofundar, né? Sei que você já trouxe aí, né? Que você tem esse contato com o acompanhamento terapêutico já. Mas é muito importante esse ponto. Nós que trabalhamos com saúde mental, que trabalhamos com acompanhamento terapêutico, a gente costuma falar que o nosso estudo é contínuo. Então, só para vocês entenderem, eu concluí a minha formação em acompanhamento terapêutico há 3 anos atrás, mas até hoje eu estudo sobre acompanhamento terapêutico. E isso é muito importante, e isso aperfeiçoa a nossa prática. Então, é isso. Só de você estar aqui todos os dias já me mostra aí do seu desejo. Sei que você vai estar lá na jornada também. Espero te encontrar lá. E esse já é um passo super importante para você se aprofundar nessa área. Vocês têm esse curso de AT? Iris, a gente tem a formação em acompanhamento terapêutico, mas a gente vai falar sobre ela mais pra frente. Uma dica: acompanhe a jornada do AT, que a gente vai falar sobre como que vocês podem conseguir mais instrumentos aí para se tornarem ATs e se aperfeiçoarem nessa área. Então, lá na jornada a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Sobre como continuar esse estudo, como se aperfeiçoar. Bom, gente, ó, a se eu não me engano é Regina, né? Regina terminou mais um módulo aí da nossa formação na segunda-feira. Rê Soares entrou. Rafa, estarei lá, sem falta. Bora jornada. Que bom, Rafa. Te espero lá. Gente, eu acho que era isso. Tô vendo aqui que não tem nenhuma pergunta específica. A pergunta que teve foi essa da Iris, né? Sobre o curso, sobre a formação. A gente vai falar sobre como dar continuidade aí nesses estudos, como dar continuidade nesse aperfeiçoamento, conseguir mais instrumentos para se tornar AT lá na jornada, mas a gente vai entregar uma coisa bacana para vocês. A gente vai aí fazer uma entrega muito legal na jornada de como
ingressar nessa clínica, de como se transformar em um AT, de como começar a atuar. Fiquem ligados. Quem ainda não se inscreveu, corre lá, assim que finalizar a live, corre no link que tá na nossa bio, faz a inscrição. Se quer receber as finalizações das lives também, entra nos grupos exclusivos de WhatsApp que a gente tem. E também lá nos grupos exclusivos de WhatsApp a gente vai sinalizar ali quando estiver perto de começar as aulas, a gente vai mandar os links, mas tem que se inscrever para receber também no seu e-mail. Então é isso, gente. Espero vocês. Amanhã estou por aqui novamente, em mais uma live com vocês. Hoje à noite tem live com a Ingrid. E qualquer coisa, mandem mensagem no nosso direct, interage com a gente lá nos nossos stories. A gente também tá o tempo inteiro falando, o tempo inteiro entregando conteúdo para vocês. E até amanhã.